Pode começar? Vai. Então, a gente vai dar uma ênfase um pouco em ultrassons, ginecologia e obstetrícia nas urgências. Aí ele começa e não vem. Por que não tá? Como eu falei, a gente, para poder ficar um pouquinho mais claro, a gente resolveu fazer, nós decidimos fazer a divisão da aula em separar em beta-HCG positivo e beta-HCG negativo, tá? Para a gente ter um raciocínio clínico melhor. E porque, como eu expliquei anteriormente, algumas imagens são muito parecidas para a gente. Então, se você tiver a clínica juntamente com o beta-HCG, vai facilitar. No que o Luizão botou. Principalmente... Em relação aos abortamentos, nós temos ameaça de aborto, que às vezes o pessoal pede, né, via pronto-socorro, na emergência, a gente vai ver um saco gestacional tópico, vamos ver um embrião, batimentos, e às vezes a gente vê umas áreas, né, justamente ao saco, que são áreas de descolamento. Em relação ao abortamento em curso e o abortamento incompleto, que é o grande problema nosso, porque é o seguinte, a gente não consegue definir na imagem do ultrassom qual é um e qual é o outro. Então, a gente precisa da clínica e porque a imagem é muito parecida. Então, a gente vai colocar sempre gestação, a gente não vê mais saco gestacional, ou a gente vê um saco gestacional irregular, às vezes a gente vai ver um eco endometrial espessado, heterogêneo, com imagem sugestiva de restos ovulares, porque o abortamento não é um diagnóstico ultrassonográfico. Em relação ao aborto retido, nós veremos o saco gestacional com o embriãozinho, a gente não vai ver o batimento cardioembrionário, né? E a gente não tem, às vezes, como falar, isso é um aborto retido, porque a gente precisa de uma história clínica, precisa de saber quantos dias, a repetição, às vezes no laudo vem a imagem sugestiva dele. Agora, o aborto completo, se a gente vê uma história, o paciente abortou, a gente vê um útero normal, uma cavidade endometrial normal, a gente pode definir como que o útero e ovários dentro da normalidade, mas a gente não sabe falar, a gente não coloca aborto completo. E o abortamento infectado, a gente vai ter um eco endometrial espessado, heterogêneo, com algumas imagens que vão nos sugerir que pode ser que tenha um componente de infecção, mas o diagnóstico é eminentemente clínico. Eu trouxe esse guideline, né, em 2015, onde a gente tem achados diagnósticos definitivos, né, de gestação inviável, né, e alguns achados suspeitos, né. Então, nosso ultrassom, a gente tem que saber exatamente se o comprimento cabeça nádega, se for de um CCM de 7 ou maior, não tem batimentos, a gente está autorizado a colocar alto embrionário. Caso os critérios não se adequem no diagnóstico definitivo, a gente coloca as questão que a imagem é sugestiva. Por isso que, às vezes, alguns residentes perguntam, por que manda repetir? Porque eles não caem nos critérios de definitivo, a gente cai nos critérios de sugestivos. Então, a gente tem que repetir para a gente ter certeza que realmente é um caso de um alto embrionário. Lá, voltando nos abortamentos, né, igual eu falei, no abortamento em curso incompleto, aqui ó, a gente consegue ver aqui uma imagem anatomopatológica e aqui é a imagem do ultrassom. Quando o endométrio é espessado, heterogêneo, para a gente é a mesma coisa, tanto faz. A gente no ultrassom não consegue definir, é um abortamento em curso, é um abortamento incompleto. Não, é um endométrio espessado heterogêneo. Isso é um abortamento em curso incompleto, é um diagnóstico do clínico. Outras imagens de abortamentos, ó, saco gestacional tópico, ele é bem regular, aqui um embriãozinho sem batimentos, tá? Então, provavelmente, se a gente fosse pensar que se considerasse uma saco gestacional tópico compatível com tantas semanas, e óbito embrionário. Aqui, ó, já a gente consegue ver um endométrio um pouquinho espessado, heterogêneo, com saco gestacional já bem baixo, né? Já passou o orifício interno do colo, então provavelmente o paciente já está em abortamento, a gente coloca que o saco gestacional está baixo. A mesma coisa aqui, ó, esse endométrio bem espessado, heterogêneo, o saco gestacional já baixo. Caso de ameaça de abortamento, a gente consegue ver um saco gestacional bem delimitado, a gente vê até uma vesícula viterínica e uma área importante de descolamento ovular.
aqui também o endométrio espessado, heterogêneo, né, com imagem sugestiva de restos ovulares. Esse também tem um endométrio espessado, heterogêneo, e tem uma particularidade, que a gente consegue ver pontos ecogênicos no fundo da cavidade, o que é sugestivo, provavelmente, de aborto infectado, tá? Então, a gente coloca que os sinais são sugestivos de, mas quem vai confirmar se é um abortamento infectado ou não é o clínico. Tá? Então, em relação aos abortamentos, as imagens que a gente tem mais comum de ultrassom são essas. Em relação à gravidez ectópica, vocês tiveram uma... Deixa eu só, desculpa te interromper, acho que a gente costuma ir fazendo um bate-bola aqui para enriquecer aí a discussão, né? Então, acho que você passou duas informações aí muito importantes, né? Primeiro, a questão de ultrassom FAST, né? O ultrassom ali da sala de emergência, a gente não tem a rotina de fazer aqui na Cachoeirinha, enfim, mas provavelmente porque o foco desse ultrassom de emergência, né, ultrassom da sala de emergência, é muito mais o líquido livre na cavidade, uma paciente que chega com um trauma, né, e você precisa afastar um trauma perfurocortante que tenha levado a um sangramento, né, às vezes em situações de politrauma, acidente automobilístico, rotura de baço, rotura hepática, enfim, são situações de extrema gravidade em que ver ou não líquido livre onde não deveria ter é muito importante, né? Falando aí da questão da pelve, né, da pelve feminina, acho que a gente, você me corrija se eu estiver enganado, mas eu acho que a gente tem duas principais situações em que a gente vai ter líquido livre na pelve feminina. Uma na ectópica rota, né, em que a paciente muitas vezes chega com uma clínica muito exuberante, ou pode até chegar um pouco oligosintomática, mas vê muito líquido livre na cavidade naquela paciente que tem atraso menstrual, vai deixar a gente bem preocupado, é uma das pacientes que sobem correndo lá para o nosso preparo, né? E a outra situação, uma ovulação, né? Muitas vezes um cisto de corpo lúteo hemorrágico que sangrou na cavidade, a gente também pode encontrar líquido livre. Eu sei que você vai falar, a Regina, aí também na questão das causas ginecológicas, mas eu tendo a pensar que são as duas principais situações em que a gente vê líquido livre, né? Me corrija se eu estiver errado, é isso ou não? Tá me ouvindo, Enoque? Tô te ouvindo, pode falar. Não, é porque vocês congelaram. Agora eu te ouvi. Tô te ouvindo. Então, tá, não, falei que líquido livre na cavidade, em geral, né? A Regina conseguiu me escutar, Regina, na linha de pensamento? Consegui, Enoque. Realmente. São as duas situações mais graves, não é? Que a gente vai pensar, é isso? Sim, realmente é o líquido na cavidade da gravidez ectópica rota, né? Também quando um cisto hemorrágico roto, né, também tem. Nos casos do abscesso tubovariano, que às vezes você pode encontrar pus na cavidade também, né? São esses casos. Tentando fazer um paralelo com o FAST ali do trauma, né? Que a gente acaba fazendo. E aí, eu acho que uma fala sua que ficou bem interessante, Carla, acho que é bem importante a gente frisar, é que, assim, a base da ultrassonografia é um exame subsidiário. Então, a gente tem que ter essa linha de pensamento que a nossa... o momento que a gente começa a traçar os nossos diagnósticos, as nossas hipóteses diagnósticas, é a partir daí que a gente vai pensar em quais são os nossos exames subsidiários e como eles vão ajudar na nossa intervenção. Então, por exemplo, a paciente chega no pronto-socorro com um sangramento de primeiro trimestre e na minha avaliação clínica eu faço um toque vaginal e eu tenho um colo pérvio, eu tenho material no canal endocervical, eu já sei que aquela situação provavelmente eu estou frente a uma gravidez inviável, né? E aí a minha ultrassonografia, o objetivo é saber o que eu tenho de material intrauterino, né? Então, acho que a gente acaba andando junto, casando a avaliação clínica com a ultrassonografia. Diferente de uma paciente que chega numa situação clínica em que o colo está fechado, o sangramento é um sangramento discreto, eu vou querer saber da viabilidade daquela gestação pela ultrassonografia. Eu acho que a ultrassonografia ela não bate o martelo, né, em algumas situações, mas a gente tem que trabalhar junto, né? Saber primeiro por que eu estou pedindo aquele exame e aí sim interpretar e associar com a clínica. Acho que a Carla quis dizer bem isso aí na fala, né, Carla? É que eu não estava te ouvindo, agora eu estou ouvindo. Tá bom. Então tá bom. Então pode seguir, Carla. Desculpa te interromper aí. Vamos lá. Bom, em relação à gravidez ectópica, igual eu falei, vocês já tiveram uma aula... Carla. Oi? Você está ouvindo agora? Eu estou te ouvindo. Posso te fazer uma pergunta, voltando um slide? Pode.
É que eu não estava ouvindo, aí eu pus o fone. Tá bom. Por que essa imagem, a terceira imagem, que é essa de baixo, você diz que isso aqui é uma imagem sugestiva de um aborto infectado? Isso eu não consegui entender e eu queria que você explicasse para Por a causa gente. desses pontos ecogênicos, tá? Que geralmente fala a favor de anaeróbios de processos infecciosos, que dão essas imagens com sombra posterior. E, desculpa, assim, a minha ignorância ultrassonográfica, mas isso daí não poderia ser, por exemplo, uma espícula óssea num aborto incompleto, por exemplo, e você tem ali uns restinhos... Por isso que eu falei que a gente vai dar sugestivo de, podia ser espícula óssea, mas assim, por isso que eu falei que o quadro clínico é importante. Aí se você vem com uma história de um odor fétido, paciente febril, se eu ver essa imagem, a chance de ser um abortamento infectado é grande. E às vezes tem também esse aqui está até bem delimitado, alguns casos de abortamento infectado, a gente vê uma perda da delimitação também. Ah, mas por isso que tem que associar, por isso que a gente fala sugestivo dele, né? É que é mais difícil você ter uma espícula óssea aqui bem nesse fundo do útero. Se fosse, vamos supor que seja até um embrião maiorzinho, né? Então, provavelmente a coluna ia estar mais para cá. Né? Então, E sem falar que se pensar em espícula óssea, você tem uma sombra acústica posterior, que mesmo pequena, que no caso não tem. Esse tem um pouquinho ainda, mas assim, ele estaria mais para quê? Esses de fundo de útero, geralmente são muito sugestivos de abortamento infectado. E aí, por isso que eu falei, sempre associar a clínica. A gente pode pensar em outras coisas, mas provavelmente é abortamento infectado. Eu fico preocupado, assim, por exemplo, se o paciente chegar lá e não tem nenhuma história disso, né? Não tem febre, não tem diabetes, não tem vagina, não tem nada disso. E aí vem essa imagem, e aí a pessoa tentar sugestionar que deixa ter um aborto infectado com imagem. Nossa, não estou ouvindo nada, Renato. Alô? Oi, pode falar? É que tem muito barulho aqui fora. Acho que caiu a internet de novo, Renato. Tá muito baixo mesmo, Luizão, não deu para escutar nada. ouvindo? Mas estamos escutando, Carla, pode falar. A preocupação do Luizão é em relação a gente, paciente sem clínica, a gente ficar sugestionado pela imagem, né? Então, eu acho que, respondendo um pouco também, Luiz, é muito isso, né? A gente tem que andar junto. Primeiro, saber por que a gente pediu aquele exame, saber se ele anda de comum acordo com a clínica, né? Muitas vezes a gente tem um exame que pode atrapalhar no diagnóstico se a gente primeiro não tiver pedido ele com uma indicação específica. Então, claro, uma paciente com queixa de sangramento de primeiro trimestre e chega com alguma clínica de aborto infectado, aquela imagem para mim não deixa dúvida que eu tenho um material, tenho um sinal de um aborto infectado mesmo na ultrassonografia. E o inverso é verdadeiro, ver uma imagem de um aborto incompleto, de conteúdo dentro da cavidade, se uma paciente tem clínica, a gente vai tratar como uma clínica de aborto infectado. A dúvida é, às vezes, para o não especialista mesmo. É isso que você falou, ver uma imagem, um ponto branco, será que pode ser uma espícula óssea? Pode. Às vezes, um observador não treinado, a pessoa que está começando aí na ultrassonografia, muitas vezes pode ficar na dúvida. Então, a gente não vai pensar numa paciente que tenha pouco atraso menstrual, que tenha uma espícula óssea e tudo isso, né? Então, a imagem também está sendo diferente, né? Ela tem mais sombra acústica, ela é uma imagem mais delimitada quando a gente vê espícula óssea. Tem um pouquinho de diferença e aí cabe ao colega que está fazendo a imagem, fazendo a ultrassonografia, ajudar a gente nesse sentido, né? E na espícula, a idade gestacional é diferente também, né? Provavelmente para ter, já tem que ter uma idade gestacional mais avançada. Pode passar? Pode ir? Bom, então, em relação à gravidez ectópica, né? Como já foi falado, né? Vocês tiveram uma aula, eu olhei também, o Enoque deu uma aula há um tempo atrás, né, Enoque? No final do ano passado, ou início desse ano, você deu uma aula de ectópica, eu fui ver todo o histórico. O doutor Pedro Paulo deu uma aula recente, né, de gravidez ectópica, então eu vou falar uma parte mais em relação às imagens, em relação ao ultrassom, vou focar bem mais no ultrassom. Lembrando que 95% dos casos ocorrem na porção ampular da tuba uterina, nisso é bom, nos ajuda como ultrassonografista, porque o que nos facilita, né? E o diagnóstico, e a gente sempre tem que lembrar que quando a gente faz um diagnóstico de suspeita de gestação ectópica,
Geralmente ele é feito após uma avaliação combinada. Lembrar sempre da história clínica da paciente, do exame físico e dos exames laboratoriais, e a partir daí a gente parte para a avaliação ecográfica, né? Mas lembrando sempre que a história clínica e os exames laboratoriais prévios são muito importantes para a gente poder, que nos ajuda a fechar o diagnóstico, não só a imagem. No ultrassom, quando a gente começa a fazer a varredura pensando numa gravidez ectópica, primeiro a gente vai olhar para o útero, né? E a gente vai ver alguns achados. Quando a gente acha um endométrio normal, a gente tem que pensar, pode ser uma gravidez tópica inicial, que a gente não viu nada ainda? Pode. Tem um atraso menstrual, tem beta positivo, não viu nada, pode ser uma tópica inicial que ainda não tem imagem. Pode ser uma gravidez ectópica oculta, que é o que a gente vai procurar? Pode. Pode ser um caso de aborto completo? Pode. Então, assim, só olhando só para o útero, a gente já tem que pensar, a gente tem algumas hipóteses e a gente tem que continuar o nosso exame para a gente poder elucidar, né? Quando a gente acha um endométrio anormal, a gente já vai lembrar, ó, atraso menstrual, beta-HCG positivo, endométrio anormal e heterogêneo, a chance de ser abortamento, né? Então, a gente já só com o endométrio, a gente já consegue dar algumas definições. E lembrar sempre da imagem do pseudo-saco gestacional, né? Geralmente eles são centrados, alongados e irregulares, sem contorno hiperecogênico, diferente do saco gestacional tópico, né? Mas nem sempre, gente, na gestação ectópica, no ultrassom, a gente vê a imagem do pseudo-saco gestacional, ela nem sempre está presente. Às vezes a paciente tem um endométrio normal mesmo, é aí que a gente tem que procurar para ver se ela não está em algum lugar desconhecido. Lembrando sempre que a sensibilidade do ultrassom transvaginal ela é 2 vezes maior que a sensibilidade do ultrassom abdominal. Mas a gente deve sempre lembrar que a gente deve fazer uma avaliação da região pélvica alta via abdominal, para a gente procurar líquido, hipocôndrio, para procurar ver se, porque às vezes a gente vê só por baixo, olha ali, às vezes tem maior quantidade de líquido que o esperado. Isso é importante a gente sinalizar e avisar e colocar no laudo para o cirurgião já ter uma noção do que ele está trabalhando, com uma gravidez ectópica rota com a quantidade maior de líquido. Bateu a porta. Novamente. A gente tem umas 2 descrições que são que são clássicas, né? Que é uma massa não homogênea na região anexial adjacente ao ovário que se desloca separadamente, né? Que é o bloco Stein, né? E uma massa com anel hiperecogênico ao redor do saco gestacional, também descrito como o sinal da rolha. Essas duas descrições, elas têm um valor positivo de acima de 95%, ou seja, quase certeza que será uma gravidez ectópica, vendo a história clínica, beta-HCG positivo e esses 2 achados. Quase certeza, mas a gente não ainda pode falar, é uma gravidez ectópica. Por quê? O diagnóstico de gravidez ectópica, para nós, no ultrassom, eu tenho que ver um saco gestacional fora da cavidade uterina, com embrião, com ou sem batimentos, ou um saco gestacional com vesícula vitelínica fora do útero, ou seja, né, dentro, na região anexial. A gente só escreve imagem compatível com gravidez ectópica quando a gente vê essas duas descrições. Quando a gente fala nas massas não homogêneas ou do anel hiperecogênico, a gente sempre coloca imagem sugestiva de prenhez ectópica. Para vocês verem aqui, ó. Olha, aqui a imagem, tá? Olha que bonitinho. Não é imagem não homogênea, justa anexial, tá? Isso aqui provavelmente é uma gestação ectópica. A do anel é mais fácil, né? Com sinal de rosca, com um anel hiperecogênico em volta. Essas duas são bem fáceis de se definir que são ectópicas, de ser sugestivas de ectópicas, são imagens fáceis. Essa aqui é um útero, aqui já é uma imagem mais esquisita, irregular, conteúdo cístico, alguns debris, pode ser um cisto, né? Uma imagem que já confunde, por isso que eu falei. É importante a gente ter história clínica e o beta-HCG. Esse aqui já do anel, já é mais sugestiva, parece mais uma gravidez ectópica, né? Esse aqui, ó, a gente já viu uma imagem, olha o embriãozinho aqui dentro, consegue ver até com o embrião. A gente veja sangue na cavidade, ó, útero. Essa já é uma gravidez ectópica, a gente consegue ver o embrião dentro.
Essa aqui a gente consegue ver bastante líquido, ó. Olha o endométrio dessa aqui, provavelmente ela tinha uma massa aqui. Um endométrio, bem dizer, normal e líquido em fundo de saco. Então, a gente tem que, provavelmente é uma ectópica rota, a gente tem sempre que associar a clínica. Novamente o anel, o tubário, justo anexial, aqui o útero ou endométrio. Esse aqui tem o endométrio bem espessado. Sinal de rosto. Uma prenhese ectópica íntegra, ó, vesícula. Esse caso aqui é aqui da cachoeirinha, é um caso meu. Uma vesícula. Eu vi o CCN, quando eu encontrei o CCN, coloquei o batimento. Provavelmente aqui umas 6 semanas, né? 6 semanas, estava começando, então já tem batimento. Outro também, esse aqui também é do cachoeirinha, tá? Olha, esse aqui já é bem grandinho, isso aqui já tem até romboencéfalo, deve ter 8 para 9 semanas já ter separação do corpo, cabeça. Um pouquinho de líquido, mas é uma ectópica íntegra, quando eu ponho o batimento, tá? Duas casos de prenhese ectópica íntegra. Não é tão raro, assim, a gente consegue pegar bastante. Aqui no Cachoeirinha pego bastante ectópica. Em relação à gravidez ectópica ovariana, ela é bem rara, tá? 0,15% de todas as gestações, né? Ainda bem, porque é um diagnóstico difícil para a gente, né? A gente vê, às vezes nem sempre a gente vê esses critérios, né? Mas a gente teria que ver a tuba intacta ipsilateral separada do ovário, o saco gestacional ocupando a posição do ovário e ele ligado ao útero pelo ligamento do ovário, né? E ela realmente, a gente bem dizer, não consegue ver, porque histologicamente a gente só consegue comprovar que é uma gravidez ectópica ovariana pelo anátomo patológico, tá? A gente não tem, a gente põe sugestiva e às vezes a gente nem pensa que é ovariana. Fica muito difícil, a descrição é muito fácil, mas na hora de você ver, realmente é muito difícil. Eu quis colocar ela para lembrar que ela existe, mas, graças a Deus ela é bem rara, mas vocês quase não veem laudo de ultrassonográfico, porque ela é uma gravidez que vocês vão ver o laudo quase sempre anatomopatológico e não do ultrassom. A gente não consegue fazer essa diferenciação exata, é muito difícil de fazer. A heterotópica, né, que não é tão rara assim, né, é a ocorrência simultânea da gestação uterina e extrauterina. Ela é muito comum, geralmente, em mulheres que tiveram concepção assistida, né? É difícil o diagnóstico ultrassom, não que seja difícil, porque às vezes quando a gente faz ultrassom, a gente vê a gestação tópica, a gestação tópica tá lá, pronto, acabou. Às vezes em vez de a gente dá uma olhadinha nos ovários e passa, né? E acabou já o diagnóstico de gravidez tópica. Então a gente tem sempre que lembrar que ela é rara, mas existe, e principalmente nessas pacientes com concepção assistida, a gente sempre deve tentar procurar o paciente com dor, que ela volta insistentemente ao pronto-socorro, lembrar que pode ter uma gravidez heterotópica. Eu estou falando isso porque esse caso aqui é um caso meu, aqui do Cachoeirinha, eu e a doutora Laura, e tinha um caso, a paciente passou várias vezes, umas 2, 3 vezes, e aí um dia a Laura falou, Carla, não é possível, essa mulher vem direto com dor, ela já estava em acompanhamento com uma gravidez tópica, e aí eu fiquei procurando, ela não tinha líquido na cavidade, nada, e eu achei, ela me mandou até tinha uma gravidez tubária, o abortamento tubário, ela me mandou até a foto do anátomo, né? E ela tinha essa dor, e a gente procurando, mas vocês verem, olha, ela é bem pequena, e nem parece, às vezes isso aqui passa muito batido. Então, a heterotópica é uma gestação que a gente precisa de lembrar dela, lembrar que ela existe, para a gente fazer o diagnóstico. Tá? Gravidez intersticial, né? Implantação do ovo na porção intersticial da trompa de falópio, né? Também é uma gravidez muito comum em pacientes que tiveram concepção assistida, né? Também é rara, é difícil. Há pouco tempo teve um caso aí suspeito, que eu lembro que eu vi com o Alexandre. Tá? Não é fácil de fazer, mas a gente fica na dúvida. E a gravidez de cicatriz cesariana, também, às vezes, eu pus junto, porque às vezes faz diagnóstico diferencial, fica por ali, a gente não consegue definir, né? Ela está na parede do istmo, né? E não tem tecido miometrial, também é muito difícil, esses 2 casos são muito difíceis de diagnóstico ultrassom. A gente vê a imagem, mas às vezes a gente não consegue definir exatamente qual é qual, tá? São gravidezes ectópicas que a gente tem que lembrar também que elas existem, tem que estar sempre na nossa cabeça, às vezes um faz, outro faz, realmente são diagnósticos difíceis para nós.
Esse aqui é um caso, não é meu, é um que eu achei porque eu não tenho, ó. Aqui seria cicatriz, eles consideraram que isso aqui era uma prensa ectópica de cicatriz cesárea. E a cervical, que é rara também, né? Mas essa é um pouco mais fácil de achar, né? A gente vê a identificação do saco gestacional no canal cervical. A única coisa que a gente tem que ter atenção que a placenta tem que estar no interior do colo do útero, né? A gente tem que lembrar que tem que fazer o diagnóstico diferencial com a gestação, com aqueles casos iniciais que eu mostrei, que o saco gestacional que está, a paciente que está em trabalho de abortamento, o saco gestacional que está descendo, né? E lembrar que o útero tem um abolamento cervical, às vezes do canal, chamado colo em barril, e quando a gente faz a mobilidade, tem uma ausência de mobilidade e compressão. Mas ela é mais fácil de ver. A única coisa é fazer o diagnóstico diferencial, se é uma gravidez cervical mesmo, ou se era uma gestação tópica que está no canal cervical. E às vezes a gente fica na dúvida. Esse caso aqui é um caso antigo, é um caso meu, mas que eu peguei, eu não tinha nada na cavidade. Ó. Você vê, o embrião já era bem grandinho, ó. Você vê que dá para ver que já tinha até partes fetais. Ele estava implantado todo aqui no canal cervical. E em relação ao Doppler, ele pode ajudar a confirmar o diagnóstico, mas geralmente ele é muito pouco utilizado como único achado. Pode ver que na maioria desses casos que eu mostrei, nenhum eu mostrei Doppler, né? Quando a gente faz, geralmente tem baixa resistência ao fluxo, né? E a gente faz só para ver se tem o sinal de hipervalorização periférica, sinal do anel tubário, né? Que é chamado do anel de fogo. Mas dá para fazer o diagnóstico sem o Doppler. Na maioria das vezes a gente faz sem Doppler. Às vezes a gente coloca só no finalzinho para a gente ter certeza que tem esse sinal de hipervascularização quando a gente vê o anel tubário. Algum comentário, Ana? Pode seguir, Carla, tá ótimo. Talvez é um dos temas que a gente mais estudou, né? Estudamos vários temas esse ano, mas a gente já tem 2 aulas, foi bem esmiuçado aí. Eu acho que a imagem complementa bastante. Mola, né? Não é considerado ultrassom de urgência, mas como eu comecei falando de todos os tipos de sangramentos e tudo, eu falei assim, vou falar um pouquinho de mola também, né? Lembrar que a incidência no Brasil é de 1 a cada 200, 400 gestações, tem a forma benigna, a forma maligna, né? A benigna, a mólida de forma parcial e a completa, a maligna, as neoplasias trofoblásticas gestacionais, a mola invasora, o coriocarcinoma e o tumor do sítio trofoblástico. O ultrassom não consegue diferenciar, gente. Por isso que eu quis trazer. A gente consegue ver que tem uma imagem sugestiva de mola, é o máximo que a gente consegue ver. E às vezes, quando tem alguns sinais que podem nos lembrar que seria uma mola invasora. O resto a gente não tem condições de fazer o diagnóstico, tá? A gente começa sempre pela história da paciente, novamente, exame físico laboratorial, no beta-HCG nas alturas, né? A gente consegue ver imagem com pequenas vesículas, geralmente entre 10 e 30 milímetros, tem gente que chama de tempestade de neve, cachos de uva, aspecto granular, né? Que representa as vilosidades hiperplásicas e hidrópicas. Ó, aqui é um caso de mola, esse aqui é bem clássico, né? As vesículas, às vezes você não precisa nem fazer transvaginal, porque realmente o útero está bem aumentado, você consegue ver bem por cima. Esse é a mola completa, esse aqui já dá para ver, ó, que tem um embriãozinho, tá? Uma mola parcial, geralmente esses embriões têm malformações, tá? Esse aqui era pequeno, acho que não dava para ver, mas tem as vesículas. E esse aqui também é uma área, depois que eu vi que esse caso é um que eu peguei, e ele tinha só essa área aqui, não parecia nada, mas era uma mola, tá? Eu achei bem interessante, porque era diferente e eu fiquei sabendo que ela tinha uma mola. E pra vocês verem como que às vezes a gente não consegue fazer um diagnóstico, não parece. Então, se você for observar bem, tem algumas áreas ecogênicas bem pequenininhas, mas não, anecoicas, né? Mas nem lembra esse o caso, e era um caso de uma mola. Clinicamente, hoje a gente sabe, né, que tem uma associação dessas gestações anembrionadas, não evolutivas, Sim, aí não, com provavelmente. gestação molar.
Não pode ter uma associação aí. Né? Eu trouxe para lembrar que, às vezes, algumas gestações, né, embrionadas, a gente pode lembrar que depois, na hora que faz a curetagem, na hora do anátomo, a gente se surpreende com uma mola. O Doppler da mola, da gestação molar, o que eu trouxe, o que eu falei, às vezes, quando a gente consegue ver, ó, não tem nenhuma definição, né, entre cavidade endometrial e miométrio, a gente tem perda da definição, e quando a gente vê essa perda, às vezes a gente joga o Doppler, vê essa hipervascularização aqui, isso fala a favor, desculpa, de invasão, tá? Mas, como eu falei, não é um diagnóstico definitivo, a gente escreve, as imagens sugestivas de invasão, mas não necessariamente a gente tem como confirmar se seria uma mola invasora ou não, tá? É sugestiva dele. Pode até ser uma mola normal e ter essa imagem aí, mas como também pode ser uma mola. Então, assim, ele pode ajudar, né, o Doppler pode ajudar, mas ele não define diagnóstico. Em relação à DPP, eu trouxe também, quis falar um pouquinho para você, eu nem tenho imagem, né? Para você falar que o diagnóstico da DPP é clínico, gente. Às vezes o pessoal fala, dá para ver? Não, não dá. Quando a gente vê, às vezes é por coincidência. Outro dia teve um caso, né, que estava lá no pronto-socorro, quando a paciente estava no preparo, o paciente desceu, a gente viu uma área sugestiva de DPP, né, assim, mas não dá para fazer o diagnóstico de DPP por ultrassom. O diagnóstico de DPP é clínico, né, o ultrassom tem a função muito limitada, baixa sensibilidade, né, só quando a gente tem a necessidade de estabilidade materna e tem você vê que o paciente está bem, uma vitalidade preservada, né, mas assim, se tem a clínica, é clínico mesmo, né? Quando a gente faz a função principal seria a localização da placenta, né? E para a gente fazer um diagnóstico diferencial, quando tem dúvida entre placenta prévia, que essa paciente não tem um diagnóstico diferencial, já não tem um diagnóstico anterior, né? E informações do feto, de viabilidade, apresentação e peso. E quando a gente acha, às vezes, os achados no descolamento, às vezes a gente vê o coágulo retoplacentário, que ele aparece em 25% dos casos. E às vezes a gente vê uns coágulos, algumas coisas, isso pode ter tido uma DPP? Não sei, tá? Não é, a gente não tem essa informação. Então, cuidado com... vou passar né, vou fazer ultrassom para ver se é uma DPP. A gente vai errar muito, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com o DPP e ultrassom. Quando a gente vê uma imagem que a gente achar bem sugestiva, associada à clínica, a gente até pode acertar, mas fazer o diagnóstico é difícil. Placenta prévia, né? Esse aqui tem um pouco mais a ver com ultrassom, né? É a implantação da placenta, parcial inteiramente no segmento inferior do útero, né? Incide em 0,3% a 0,5% das gestações. O diagnóstico clínico também, lembrar sempre da história clínica, né? O diagnóstico ultrassonográfico, aqui a gente vai falar um pouquinho mais de ultrassom diferente da DPP, né? A gente vai fazer o transabdominal, transvaginal e a ressonância. Eu trouxe esse trabalho, eu estava falando com o Enoch, né, que foi publicado agora, em 2018, no Royal College, né, de Estatística Ginecológica. Eu achei bem interessante, porque ele, como ele fala, foi um trabalho workshop, né, que ele tem uma recomendação de mudar a nomenclatura, né, não usar mais os termos placenta prévia parcial ou placenta prévia marginal, né, que a gente considerar apenas que esses casos seriam placenta de seção baixa, que a gente consideraria como placenta prévias nas gestações acima de 16 semanas, aquelas em que o orifício interno estivesse totalmente coberto pela placenta, e deixaria os outros casos, a placenta de inserção baixa, a parcial e a marginal toda como placenta baixa, de inserção baixa. Eles fizeram esse trabalho, eles usaram tanto o ultrassom transabdominal como transvaginal. Eles estão tentando fazer com que mude essa nomenclatura.
Em relação ao acretismo placentário, né, a gente vê que tem a invasão do trofoblasto, quando ele ultrapassa o decílio, chega no miométrio, nós temos a placenta acreta, increta e hipercreta, né? A acreta é aquilo que toca o miométrio, a increta penetra o miométrio e a hipercreta ela chega na serose. O acretismo placentário, na ultrassonografia 2D, a gente tem alguns sinais que a gente pode ser sugestivos, né? Esse aqui também é o mesmo guideline, né? Também foi publicado no Obstétrico Ginecólogo em 2019, e ele cita alguns preceitos para a gente poder usar, né? Para a gente, nós, ultrassom, para a gente se são suspeitos ou não de acretismo placentário, né? Ou seja, múltiplas lacunas irregulares, quando a gente vê uma perda da zona hipoecóica, quando a gente vê uma diminuição da espessura miometrial, regularidades na interface, extensão da placenta para o miométrio, serose do bexiga, são sinais sugestivos que a gente pode falar, isso aqui está sugestivo de um acretismo placentário, pela ultrassonografia 2D. Nesse guideline, ele traz também que a gente tem sinais que seriam sugestivos pelo ultrassom 2D já associado ao Doppler, quando a gente veria um fluxo sanguíneo lacunar turbulento, aumento da vascularização subplacentária, a gente vê lacunas no fluxo miometrial e vasos ligando a placenta à parede uterina, né? E eles mostram que tem uma elevada sensibilidade e especificidade, acima de 90%, né? Mas que quando a gente não vê essas alterações e a paciente tem fatores de risco, tem uma história muito importante, a gente não deve descartar a presença. Quando presentes, a gente deve ser considerados, mas a não visibilização de algum desses sinais também não é para descartar. É isso que fala nesse guideline. E ultrassom 3D com Doppler, eles também falam, né, sobre isso, que a gente vê hipervascularização placentária, né, do Power Doppler, e que a gente vê numerosos vasos placentários com agentes tortuosos, diversos calibres. Isso é bem fácil de ver na ultrassonografia 3D. Isso eu lembro que quando eu fiz o 3D, eu via, às vezes, alguns casos eu conseguia ver. Essa parte aqui não é muito difícil da gente suspeitar. E a ressonância magnética, né, que ela consegue nos dar uma definição maior de profundidade da invasão na parede e no miométrio, né, e na extensão lateral da placenta, né, principalmente na placenta posterior. Por quê? A grande dificuldade nossa do ultrassom é quando a gente vê uma placenta prévia posterior. A gente não consegue fazer um diagnóstico mais pormenorizado, né? E eles falam que a sensibilidade e especificidade é comparável ao ultrassom, ou seja, o ultrassom comparado à ressonância magnética, quando ele estiver em mãos experientes. Então, assim, dependendo, você pode falar, a ressonância magnética é melhor? Sim, ela é melhor. Mas se você tiver ultrassonografistas, uma equipe experiente fazendo ultrassom 2D, com Doppler 3D, ela tem uma equivalência de sensibilidade igual da ressonância, né? E a mesma coisa eles citam nesse guideline, que a ausência dessas alterações não descarta o diagnóstico, especialmente quando o paciente estiver de fatores de risco. Eu até trouxe aqui, eu comentei com o Enoque, que eu ia mostrar, né, que eles têm um fluxograma de condutas em relação à placenta prévia, né, e aí quando deve ser repetido, ultrassom transvaginal, quando várias coisas que eu acho que é uma coisa interessante para a gente estar estudando, né, tá vendo. A gente teve um caso grave essa semana, então, assim, a cachoeirinha tem bastante placenta prévia. Acho que é uma coisa interessante para a gente estar estudando. Aqui eu trouxe algumas imagens, ó. Tá vendo aqui? Essa placenta, ela é bem longe do orifício interno, então é uma placenta normal, né? Essa aqui, ó, ela dista 0,7 do orifício interno, então seria uma placenta baixa. Não mais, nessa nova classificação, não mais aquela que tangencia o orifício interno, né? Essa aqui não, essa aqui seria uma placenta prévia, ela seria centro total, e essa também seria já uma placenta baixa, né? Se a gente for usar essa nova nomenclatura desses guidelines que saiu agora. Tudo bem? Volta aqui. Eu estava pensando aqui, ó, na verdade é muito amplo o tema, né, Carla? Eu acho que Eu só trouxe umas pinceladas, porque eu acho que a placenta prévia merecia uma aula, né?
E eu acho que cada um dos temas, na verdade, que você trouxe merece uma aula específica, né? Mas, de novo, eu acho que a gente tem que sempre associar o exame que foi... Primeiro, pedir com indicação, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Não é pedir exame para todo mundo. E sempre que a gente fizer a solicitação, tem que entender por que a gente está solicitando fazer um exame com indicação. Porque muitas vezes vai receber um resultado que você não espera e não vai saber o que fazer com o resultado. Tá? Então, eu acho que isso é muito importante. Segundo, você falou algumas vezes durante a sua explanação aí, a clínica, ela realmente é soberana, né? Então, se eu tenho um diagnóstico de um descolamento prematuro de placenta, um quadro clínico rico, ilustrado, eu não preciso levar essa paciente para ultrassom. Mas em algumas situações a gente vai ter um prematuro extremo, uma dúvida diagnóstica, um quadro oligossintomático, e essa paciente, sim, ela pode se beneficiar do ultrassom, da diferenciação de uma placenta prévia ou um descolamento prematuro de placenta. Então, nesse momento que a ultrassonografia ela vai ajudar ao diagnóstico e vai ajudar na conduta, né? Então, a gente tem que ter essa clareza de entender por que a gente está solicitando o exame, tá? E saber também das limitações do método em algumas situações, né? Então, isso é muito importante. Eu acho que esse slide da placenta prévia também ele é muito interessante, né? Acho que, às vezes, quando o ultrassonografista avisa para a gente, lá com 22 semanas, que a gente tem uma placenta recobrindo o colo, o que ele está querendo dar de recado é reavalie essa placenta no terceiro trimestre. Essa placenta pode subir, esse útero vai crescer, mas é uma placenta que merece ser reavaliada no terceiro trimestre, né? Às vezes ela sobe e a gente peca por excesso, mas alguma porcentagem dessas placentas vai ficar prévia. Então, são diagnósticos que a gente não pode deixar de fazer, né? Frente ao que a gente tem de realidade, frente ao que a gente tem de realidade no nosso serviço, aqui na nossa clínica obstétrica, né? Então, acho que são recados muito importantes aí que você deu, viu, Carla? Essa carinha do menininho cansado ali é porque tem mais metade da aula, agora vai entrar em gineco, ou não, vou comentar. Acho que a gente pode abrir para perguntas, né? A gente tem um público que está acompanhando aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta então, de obstetrícia para a doutora Carla, pode aproveitar, né? Oi, eu não estou ouvindo agora. A Jana saiu, eu vou pôr o fone. Então, você não está conectada no Wi-Fi da Jana? Se ela sai, cai a ligação? Ela está aqui. Estou falando, se você não está conectada na internet da Janaína, se ela sai de perto, não cai essa internet? Não, ela deixou o celular. Bom. Bom, Regina, se quiser complementar também alguma coisa do que a Carla falou, fica à vontade, viu? Os residentes Não, eu acho também importante que essa semana também a gente teve um caso bem complementar, né, que foi uma placenta baixa e uma suspeita de acretismo. É importante, assim, ver a condição hemodinâmica da paciente para ir fazer ultrassom, né, porque até nós ficamos um pouco, assim, tensos na questão de a paciente pode fazer um ultrassom completo? Não, eu acho que isso é importante o clínico dar esse aval também. Perfeito, concordo plenamente, Regina. Bom, então, se ninguém quiser fazer nenhuma pergunta, eu acho que a gente pode seguir. Se vocês ainda tiverem... Tá funcionando na internet? Quem vai falar? A Regina vai falar agora, Regina, da parte de gineco? Não, como é que vai? Não, nós vamos fazer uma aula conjunta. A Carla vai falando, que ela tem os slides, a gente vai comentando. Olha. Vou minimizar aqui, que senão eu não consigo enxergar. Vou conseguir anotar. Aspectos ultrassonográficos em relação a DIPA e MIPA, né? Quando a gente fala de DIPA e MIPA, a gente tem que começar que a primeira paciente vai ter provavelmente, né, uma endometrite com o espessamento ou líquido endometrial, aí vai evoluindo uma coleção em fundo de saco, geralmente a gente vê líquidos com partículas em suspensão, né? E aí vai evoluindo para uma piosalpinte ou hidrosalpinte com as tubas dilatadas, que a gente tem duas imagens, geralmente, o sinal da roda dentada, que é um corte transverso da tuba, que geralmente acontece na fase aguda, e o sinal das contas de rosário, que acontece geralmente numa fase mais crônica, né? E
depois ela vai evoluindo para os abscessos do ovariano, que já é aquela imagem complexa em região anexial. A gente não consegue definir quase nada mais, tá? E, no final, vai ter aderência de tudo, né? De trompas, de ovários, aí vai ter nível líquido ou nível líquido gás. Aí é aquela imagem que a gente, no ultrassom, já sabe, né? É super difícil. A gente não tem muita coisa, a gente não consegue ver, fazer muita diferenciação de nada, né? E o ultrassom ele serve para dar esse diagnóstico e ele é importante também em alguns casos, por exemplo, essa paciente geralmente interna faz antibiótico terapia, né, uma coisa para fazer um acompanhamento do quadro. A gente consegue ver essa evolução pelo ultrassom. Alguma complementação, Regina? Regina? Oi, não, estava ligando aqui, Carla. Não, eu acho que é super importante, assim, ter a parte clínica, os exames complementares, né, que falam a favor de IP. Filtrado pélvico, como tem muitos residentes, a gente vê como uma hiperecogenicidade. Todo a pelve fica mais branco no ultrassom, né, Carla? Você tem uma diferença, uma dificuldade de delimitar as estruturas. Por exemplo, aonde acaba o útero, onde acaba a região anexial, esses limites ficam super imprecisos, principalmente quando acomete já as trompas, né? Eu trouxe duas imagens, né, citadas pela doutora Márcia. A gente vê, ó, aqui deve ter... Não dá para definir nada, não dá, assim, olhando, nem dá para saber onde é o útero. É tudo mal delimitado, aquilo que a Regina falou, aumento da ecogenicidade, perda de delimitação, você não sabe quem é quem, que estrutura que é. Então, isso aqui, na doença inflamatória pélvica, né, muito avançada, do abscesso, do ovariano, é muito comum. A gente realmente não tem mais a nitidez de nenhuma estrutura. Tem o endométrio, geralmente às vezes está um pouco espessado, e um pouco de líquido livre também, mas pode ver que assim, é mal delimitado, a gente não consegue, é um exame realmente difícil. A gente olha e fala, nossa, onde começa isso, onde termina aquilo? É realmente difícil. Em relação aos cistos, né, é outro que a gente tem, paciente às vezes chega com dor aguda, né, chega com dor no pronto-socorro, aí pede, não tem uma história, nada, às vezes é uma rotura de um cisto, né? Pode ser um cisto de corpo lúteo, pode ser um cisto hemorrágico, né? A gente vai encontrar, às vezes, um líquido em fundo de saco, né? O interessante é que, geralmente, nesses cistos, a gente não tem mais fluxo no seu interior, né? Ele já rompeu, e quando a gente vê uma parte do cisto ainda, a gente não consegue ver fluxo também no interior deles. E aqui, que seria um cisto, aqui se vocês observarem, aqui tem uma parte mais ecogênica, um pouquinho diferenciada, porque provavelmente pode ter sido que ele rompeu e ele já vai se organizando, né? Então ele vai fazendo uma organização, que ele fica denso. Nem sempre ele ainda está líquido, depois, dependendo da fase, se a paciente teve a dor, teve a rotura, passa, ela vem 2, 3 dias, a gente faz, ele já está numa fase mais de organização. Alguma coisa, Regina? Eu acho que é importante falar que os cistos, segundo a literatura, os cistos que têm mais frequência de torção são os teratomas maduros, né? Os cistos simples de grande volume. E uma coisa que eu achei interessante foi as crianças, como tem uma pelve mais livre, elas têm mais chance de ter essa torção ou a rotura mesmo. Pode seguir? Ótimo. Em relação aos cistos endometrióticos, eles são, geralmente, eles são bem localizados, né? Eles são aderidos, eles são fixos, né? Quando a gente sofre, quando eles têm hemorragia, o paciente tem dor aguda, intensa, eles simulam um abdômen agudo, porque aquele conteúdo com debris no seu interior, ele simula mais um abdômen agudo, né? O cisto endometriótico tem essa característica, né? E eles são predominantes císticos em apenas 30%, na maioria dos casos eles têm aquele conteúdo denso, né? Eles podem ser uni ou multiloculares, né? Porque a descrição clássica deles são hipercogênicos com ecos internos homogêneos. Né? E eles causam dor e, às vezes, quando eles têm hemorragia, eles, por si só, a endometriose já é uma doença que tem
um grau de dor, né? O paciente já é um paciente que sente bastante dor, eu faço exames de endometriose, geralmente são pacientes assim, às vezes vira e mexe, chega no pronto-socorro aqui mesmo, a gente vê, às vezes eu fiz, às vezes teve um caso aí que eu lembro que eu fiz ultrassom dela, tinha umas 2 semanas, e aí foi interessante, é que eu não tenho a imagem, mas foi interessante que passou 2 semanas, eu vi aquele cisto que ele tinha rompido, ele era bem grande, ele tinha rompido, e a paciente realmente, o quadro dela era com muita dor, né? Então dá para você ver que... Mas, assim, esse caso foi fácil para mim, porque eu realmente tinha feito ultrassom dela 2 semanas, mas era uma imagem também muito difícil, a ultrassom. Então, são quadros complexos, e para fazer diagnóstico diferencial é muito difícil. Regina? Carla, eu acho importante falar assim, ó, que os endometrióticos, no ultrassom a gente tem um diagnóstico diferencial em cistos endometrióticos, os hemorrágicos e às vezes o corpo lúteo. Os endometrióticos, eles tendem a ser mais homogêneos, porque na verdade eles são uma bolsa de sangue, então eles são mais homogêneos, né? E a heterogeneidade dele é um pouco, como se fosse linear, né? Quando a gente tem um cisto endometriótico heterogêneo, quando tem os sangramentos em fases diferentes. Aí você pode ver um pouquinho hipoecogênico, que é mais escuro, e a maioria mais ecogênico, que é um cinza claro, né? Que já o hemorrágico, ele tende a ser mais heterogêneo, e o cisto de corpo lúteo, eles tendem o contorno mais irregular, e vai fazendo o controle no mês seguinte, eles tendem a sumir. Então, por isso, é importante esse controle no ciclo seguinte. Daí tem a ver com aquela questão das fases de sangramento. Aqui um exemplo, esse aqui é um cisto endometriose bem clássico, né? Mas ele tem os debris, mas ele é bem homogêneo. Dá para ver. Esse aqui, ele fala mais um pouquinho daquilo que a Regina falou. Se vocês observarem bem, a gente, né, lembrando que o ultrassom bidimensional sempre trabalha com escala de cinza. Se vocês observarem bem, ó, ele tem uma demarcação aqui. Aqui é um pouco mais ecogênico, aqui é um pouquinho mais hipoecogênico, ou seja, ele pode ter tido até um sangramento e está em fases diferentes, tá? Aqui o caso também, esse aqui está bem claro, né, que a Regina explicou. O ecogênico, esse aqui tem a nítida demarcação, separando os debris e o hipoecogênico. E aqui ele é bem homogêneo. E lembrando que o diagnóstico, né, bem diferencial do cisto endometriótico com o cisto hemorrágico, né? Olha o cisto endometriótico, a gente sempre lembra que ele é bem hipovascularizado, você não vê quase vascularização periférica nenhuma, diferente do hemorrágico, que ele tem um halo vascular importante, ó, abundante em volta. Então, isso aqui, nesse caso, o Doppler nos ajuda bastante. Quando a gente tem esses 2 cistos, se a gente coloca o Doppler, principalmente o Power Doppler, né, que ele pega mais vaso menor calibre, a gente consegue ver bem, olha, bem a diferenciação um de outro. Regina? Não, é importante que esse anel vascular já não nos ajuda muito com relação ao corpo lúteo, né? Nos ajuda em relação ao endometriótico, não ao corpo lúteo, porque o corpo lúteo também tem esse anel vascular abundante. Quando está o corpo lúteo ativo, quando ele evolui para involução, ele já fica com contorno mais hiperecogênico, que já permite uma diferenciação e esse halo vascular já diminui. Era isso, Andy. Em relação aos miomas uterinos, né, que raramente a gente não são geralmente exames de urgência, né, mas a gente às vezes tem no caso da necrópsia asséptica, né, geralmente acontece com mioma subseroso ou reticular, esclerose, então ele fica sem vascularização, e no caso do mioma parido, né, do mioma submucoso, né, ou quando pediculado, né, e que eles fazem diagnóstico diferencial com os pólipos, né, então a gente tem que saber, será que era um pólipo, será que era um mioma pré, importante nesse caso a gente usar o Doppler, né, que o pólipo geralmente tem no pedículo, né, e no mioma, geralmente o Doppler é na periferia, né, a vascularização periférica. Regina?
Aqui eu gostaria de diferenciar, por exemplo, dentro da cavidade endometrial, você vai geralmente encontrar o mioma, ele tende a ser um pouquinho mais escuro, mais hipoecogênico. O pólipo sempre é ecogênico, é sempre branco. Então, essa manobra que a Carla falou de jogar o Doppler, você vai ver como se fosse o pólipo branco e no meio um pedículo vascular, diferente do mioma. E diferente também da sinéquia, que às vezes é uma imagem ecogênica na cavidade endometrial, porém sem fluxo ao Doppler, que é uma coisa que ajuda na diferenciação. Só que nem todos os pólipos você consegue ver esse vaso, não é, Carla? Às vezes você não vê só o pólipo, não vê o vaso. Às vezes o pessoal fala, tem pedículo, tem fluxo, às vezes a gente não consegue ver. Não vê. Dependendo da posição que o pólipo está, uma ultrassonografia bidimensional, e depois da posição que está o pedículo, se ele vem por trás, a gente realmente tem dificuldade. O pessoal fala, eu quero ver se tem pedículo. Às vezes a gente acha o pedículo, quando a gente acha, a gente sempre descreve. Agora, mas assim, em muitos casos, infelizmente, a gente não consegue ver. São exames também difíceis para a gente fazer essa diferenciação. Torção anexial ao ultrassom, né? Geralmente as pacientes têm uma dor aguda, né? Tem bastante dor, né? A gente vê os ovários, às vezes, aumentados de volumes, com folículos corticais, pelo extravasamento de líquido provocado pela isquemia, porque ele está torcido, ele não recebe mais fluxo, né? Uma coisa que a gente pode observar é que geralmente ele está numa porção anômala, né? Fica entre a bexiga e o útero, ou na porção contralateral. Realmente, quando eles torcem, eles mudam a posição deles, né? A gente vê fluxo reverso no pedículo, né? Isso saindo e volta, quando a gente consegue ver o pedículo, né? Porque às vezes, igual eu falei, às vezes a gente não vê. E às vezes eles têm uma área, a gente vê aquela imagem, vê uma área bem ecogênica, né? Uniformemente ecogênica, ou seja, ela não está recebendo fluxo, então dá para ver que ali ainda tá branco, né? E geralmente esses cistos que torcem, eles têm de 5 a 10 centímetros. Os cistos maiores que 10 centímetros, de um modo geral, eles não torcem pelo tamanho, pela dificuldade. Então, geralmente, torção de cisto, os cistos geralmente estão entre 5 e 10 centímetros. Regina? Como eu comentei antes, o maior risco, então, de torção anexial são dos casos de teratoma cístico maduro, né? Os cistos para-ovarianos e também nas crianças, né, que a gente já viu vários casos aí no Cachoeirinha, pela própria mobilidade do ovário na pelve, representa mais risco para essa torção. Aí eu trouxe duas imagens, ó, que é o sinal do redemoinho, presença de vasos circulares ou torcidos. Ó. Quando a gente vê essa imagem e um bem ecogênico, bem branco, igual eu falei, está faltando fluxo, geralmente fala a favor, né, de torção. Quando a gente consegue ver o fluxo ainda, né, tem uma sensibilidade de 90% para torção. E uma coisa interessante que a Regina falou, geralmente os cistos que se torcem, eles são benignos, tá? Tumores malignos, geralmente sem aderência, então raramente torcem. E os endometriomas, porque é muito característica da doença da endometriose, aquela aderência, os órgãos aderidos são fixos. Então, geralmente, endometrioma, a dor é por ruptura, não torção, eles raramente torcem. Então, cisto torcido pensa falar a favor de benignidade, exceto o endometrioma, que geralmente não torce por ser aderido. Alguma coisa? Não, os tumores malignos, né, eles geralmente eles cursam com uma neovascularização, que é acompanhada de uma fibrose e de uma aderência muito grande. Então, por isso, o risco de torção não existe, assim, pelo menos eu nunca vi e não vejo a literatura comentar sobre isso. E ainda em relação ao útero, né, o que a gente pode, quando tiver paciente com dor, perfuração uterina, o DIU, né, às vezes o próprio DIU pode perfurar por curetagem, né, que seria uma urgência, mas às vezes na curetagem, eu já fez a curetagem, teve perfuração, a gente teria que ver a perda do abaulamento, né, no fundo do útero, a gente às vezes teria que ver uma descontinuidade, mas nem sempre a gente vê essa descontinuidade. Também não é um diagnóstico fácil, tá?
Ah, suspeita de perfuração na curetagem. Mandar para ultrassom. É fácil de ver? Não, não é fácil. Eu já vi casos que eu consegui ver e eu lembro de um caso uma vez, um motociclo que eu estava como GO e eu consegui ver que tinha perfurado, e já vi um caso que eu achei que não tivesse e tinha. Então, assim, são casos difíceis, né? Manipulação também, às vezes a gente não consegue ver, que a gente tem que ver, fazer uma varredura em todo o fundo do útero, e às vezes a gente não consegue, realmente que a paciente realmente está com dor, tem outras comorbidades, né? Geralmente pós-cirúrgico, então são exames muito difíceis. Outra complicação pós-cirúrgica também é a presença de corpo estranho, né? Dependendo do que é, não dá para falar que tem uma imagem patognomônica, né? Porque dependendo do que é, vai levar. Tem algumas coisas que levam mais sombra posterior e tudo, mas tem toda uma história e vai variar um pouquinho, né? De acordo com o que vai ser suspeito do corpo estranho. Alguma coisa, Rita? Não, o caso, tem uma foto depois que você vai apresentar da imagem do DIU. Eu acho importante, assim, nesses históricos, quando você não encontra o DIU, você complementar com ultrassom transabdominal. Eu mesmo já tive um caso de perfuração de bexiga, que o útero foi para a bexiga, se eu não tivesse, sabe, feito o ultrassom pélvico, visto a bexiga cheia. Então, a gente não faz esses diagnósticos, né? Então, é importante complementar com via transabdominal, no caso de corpo estranho. Que é importante. Esse caso aí da foto é interessante também, fragmentação. Esse é seu, né? No caso seu. Essa imagem da Regina, ela me mandou essa imagem de uma fragmentação do DIU, e essa aqui é uma imagem que a gente viu o útero, o colo, e a gente conseguiu ver o DIU totalmente para fora. E como vocês podem observar aqui pelo colo, você não vê, você vê bem delimitado, você não consegue entender como é que esse DIU foi parar, porque eu acho que é esse caso. A gente viu o útero e a gente não conseguia achar como é que ele saiu ali, né? Então, assim, você não identificando o DIU, quando pede ultrassom para ver DIU, não identificação do fio, cavidade uterina para fazer ultrassom. Tem dificuldade de ver? Seria um DIU se for o CIUS, né, o Mirena, às vezes é um pouco mais difícil de ver, mas hoje em dia a gente tem bastante experiência, a gente consegue ver. Se for o DIU de cobre, pode pedir um raio-x simples, né, no peito não tá achando, vamos procurar. Agora, no caso do Mirena, não tem como, né? A gente tem que partir para tomografia e pela ressonância, né, em situações especiais. Teve um caso que eu vi aqui no Cachoeirinha também, é de uma colega, a gente não achou o DIU, aí eu levei, eu até acompanhei a toma, eu consegui ver o DIU dela, era um Mirena, bem na cavidade lá, bem próximo ao peritônio, a gente não sabe como ele foi parar lá, porque até na toma, na ressonância, o útero dela estava intacto, por isso que eu falei, sinal de perfuração, sabe? Nós não conseguimos entender como que esse DIU saiu, porque a gente viu, ela não sentiu dor, a gente viu o útero dela todo intacto, bem demarcado, bonitinho, vimos no ultrassom, vimos na tomografia e conseguimos ver o DIU dentro, lá junto com boiando junto com o peritônio, né? Então, assim, também às vezes não é fácil da gente dar o diagnóstico. Mais alguma coisa, Rita? Não, que nem esse caso que eu tive, que o DIU estava na bexiga, a bexiga cheia, íntegra, e o DIU nadando lá no meio. Então, realmente tem esses casos, assim, que a gente não sabe como que acontece. Então, na suspeita, não viu o DIU, tem que fazer complementação, fazer ultrassom. O Mirena é mais difícil mesmo. E a última patologia que eu trouxe aqui, né, é para lembrar, ela é rara, né, mas que às vezes a gente tem que, eu acho que é uma patologia, eu não sei se é porque eu já tive 2 casos, eu sempre lembro, o hematometra ou hematococcus, mas geralmente a paciente vem com uma história bem clássica, né, a menina de 12, 13 anos, que a mãe fala que ela tem muita cólica e ela está demorando a menstruar. E quando deita, às vezes já vê o útero abaulado, né? Esses exames são sempre via abdominal, porque geralmente se ela tem ímã perfurado, né? Caso mais perfurado, você não tem como fazer, e você consegue ver direitinho, né? Não tem, como se não tivesse contorno. Tudo seria a cavidade endometrial com conteúdo sanguíneo, né? Já viu algum caso, Regina?
Regina? Oi. Não, eu acho importante aqui falar, Carla, da pseudoceptação também presente nesses casos, né? Principalmente da hematosalpinge, né? Que você vê as septações. O hematocolpus é mais difícil mesmo de acontecer, mas quando vê no ultrassom, eu acho que é um diagnóstico bem interessante, mas não é tão frequente. É muito frequente nas pacientes com atrofia do colo, né? Que você tem, o colo fica totalmente fechado e você vê, mas a clínica te dá o diagnóstico também junto, né? Bom, pessoal, é isso que a gente tinha para falar, né? Eu, a Márcia e a Regina. A Márcia contribuiu com conteúdo, né? E com algumas coisas. Mais uma parte, a Regina me ajudou bastante na parte de gineco. Muito obrigada, Regina. Na parte de obstetrícia também. Era o que a gente pensou em falar para vocês quando o Enoque deu o tema para a gente. Eu não quis fazer perguntas de gineco, eu deixei essa parte para o Luizão, viu, Carla? Mas eu tenho uma pergunta e aí eu quero ver a sua opinião, a opinião da Regina, né? Existe alguma situação, ou o que vocês acham que a gente pode ter de contribuição com a ultrassonografia de puerpério? Vocês falaram da obstetrícia, falaram da gineco, e não teve nada de puerpério. Tem algum benefício de urgência que a gente pode ter que solicitar a ultrassonografia no puerpério? O que você acha? Queria saber a opinião de vocês duas. Olha, na minha opinião, a gente pode solicitar, pode, só que assim, tem que sempre lembrar o ultrassonografista, eu acho que ele tem que ter um certo treinamento, porque assim, não colocar útero aumentado de volume, para começar, porque o puerpério, principalmente, você pega uma paciente de terceiro, quarto dia, o útero dela está aumentado de volume, então você tem que ter cuidado com o que você vai falar, né? E o endométrio dela, às vezes, ainda vai estar um pouco heterogêneo, porque vai ter coágulos, né? Então, assim, eu acho que é um ultrassom que ele pode te ajudar, se você tiver uma pergunta específica, responder uma coisa específica. Agora, se você, do nada, você pode, dependendo de quem for fazer, você pode surgir mais coisas. Imagina você pede um laudo ao paciente, você pede um ultrassom ao paciente terceiro dia de pós-parto, eles põem ultra aumentado de volume e a endometrial heterogêneo, mas isso pode ser normal para aquele dia, então tem que tomar bastante cuidado. O que dá para fazer, o que eu acho que pode ajudar, é aquele caso que até o Luizão falou, de infecção puerperal, paciente já com a suspeita clínica, aí você vê um endométrio bem heterogêneo, vê com aquelas imagens ecogênicas, e a paciente tem uma suspeita realmente de uma infecção, a gente pode até ajudar, olha, é uma imagem que pode sugerir uma anaeróbia, uma infecção mesmo. Mas tem que tomar cuidado com o laudo, a minha opinião. Regina? Eu também acho, Carla, porque todos esses fatores a gente que já tem bastante experiência sabe que o útero está aumentado, porque ainda não evoluiu, todas as alterações. Então tem que dar tempo para essa involução no puerpério, né? Mas o volume é de paciente para paciente. Às vezes você vê pacientes que demoram mais para essa involução uterina, né? Carla, desculpa, eu vou ter que sair agora da aula, porque eu tenho um compromisso, tá? Obrigada a todos, viu? Espero ter contribuído. Obrigado, Regina. Obrigado. Obrigada. Bom, não, eu acho que era só isso. Acho que era uma dúvida que a gente às vezes tem, principalmente o residente quando pedir, né? Eu acho que talvez numa situação que em alguns casos a gente acaba fazendo, paciente com sangramento tardio pós-parto, e muitas vezes a paciente foi para uma cesárea eletiva, não fizeram expressão uterina, não dilatou o colo. Em algumas situações a gente pega uns casos de hematometra, né? Esse Luizão também já teve algum caso nesse sentido, mas de vez em quando a gente tem essas surpresas aí. Mas tirando essa situação, acho que não há muita indicação de rotina para que se faça esse tipo de exame. Bom, vou abrir para as perguntas, se alguém quiser aproveitar a disponibilidade da doutora Carla e fazer alguma pergunta aí, esse é o momento, né? Carla, eu acho que ninguém se manifestou, eu acho que
Eu vou agradecer a tua presença, é um tema extenso, né? Então, provavelmente as dúvidas vão aparecendo aí no dia a dia. Eu acho que a gente poderia dar por encerrado hoje. Agradecer mais uma vez a sua preparação de aula e a Regina e a Márcia que te ajudaram aí nesse sentido, né? E os residentes agradecer aí a presença de todos. A aula vai ficar disponível depois lá no canal para assistir, reassistir, depois procurar a doutora Carla para as dúvidas, né, Carla? E as suas últimas palavras aí, se você quiser falar alguma coisa. Não, eu queria agradecer, né, o convite, né, realmente foi, a gente ficou pensando sobre o que falar e eu realmente fiquei pensando como falar. Aí eu optei por ser um pouco mais extensa, mas dar uma pincelada em cada tema, mas eu acho que alguns temas desses devem ser esmiuçados, né, melhor, porque tem muito conteúdo. Eu só quis falar mesmo assim, mais sobre imagens, né, sobre os diagnósticos diferenciais, o que a gente pensa um pouco mais do lado do ultrassom. Mas eu acho que alguns temas têm que ser um pouco mais esmiuçados. Obrigada. Carla, obrigado. Obrigado, Luizão. Um abraço aí a todos. Tchau, tchau. Até mais. Viu? Obrigada, pessoal. Posso sair.